Olá, pessoal! Nesse momento, damos sequência ao nosso conteúdo de neuroanatomia, falando sobre os núcleos da base e o centro branco medular. Tá? Esse conteúdo ele é uma sequência, né, do que já falamos sobre telencéfalo, né? Abordamos primeiro sobre o córtex e agora a gente fala sobre a estrutura interna, né, que envolve o centro branco medular e os núcleos ali localizados, que são chamados de núcleos da base. Essa videoaula, né, ela também é acompanhada, como todas as outras, de exercícios com gabarito, né, para fixação do conteúdo. Um vídeo de monitoria prévio já foi lançado para vocês, para que vocês possam aproximar com a macroscopia, né, como nos outros conteúdos também. E destaco que, considerando o livro do professor Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, esse capítulo aborda, esse conteúdo é abordado nos capítulos 24 e 25, tá? Mas que também pode ser acompanhado em outros livros de neuroanatomia. Então, para a gente começar o conteúdo de hoje, né, sobre núcleos da base e centro branco medular, a gente começa explicando sobre o que são os núcleos da base, ou quais são os núcleos da base. Tá? E aí, nós observamos que existe uma controvérsia na literatura sobre a abordagem desses núcleos. Alguns deles são considerados como partes de outra estrutura, né? Outros são considerados de forma agrupada, e é isso que vocês precisam entender aqui nesse primeiro momento, tá bom? Então, os principais núcleos da base incluem o caudado, o putame e o globo pálido, o claustrum, o corpo amidaloide, o accumbens e o basal de Meiner, tá? Principalmente accumbens e basal de Meiner são considerados como corpo estriado ventral, tá? Pelo Machado. E o amidaloide também pode entrar dentro dessa classificação, mas isso é uma classificação que é estrutural, tá bom? O corpo estriado ventral ele não vai ser o principal assunto da aula de hoje, a gente somente vai citar sobre essas estruturas, porque elas são mais trabalhadas quando falamos sobre emoções e memória. Então, vocês vão ver um pouco mais sobre essas estruturas aí na nossa próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai falar mais sobre essas estruturas iniciais, essas três, tá? Que constituem o corpo estriado dorsal. Elas são o caudado, o putame e o globo pálido. Aqui eu destaco para vocês, então, que quando tratamos as três estruturas em conjunto, nós estamos falando do corpo estriado dorsal. Porém, é possível considerarmos núcleo caudado de forma isolada do putamen e globo pálido, e putamen e globo pálido como uma única estrutura chamada de núcleo lentiforme. Tá? Então, se vocês observarem a descrição de núcleo lentiforme, isso se refere a putamen e globo pálido juntos, porque quando eles estão juntos, eles formam uma lâmina de formato convexo, parecendo uma lente. Tá? E por isso recebe esse nome de núcleo lentiforme. O caudado, então, pode ser tratado, né, de forma isolada do lentiforme. Mas também podemos seguir uma outra classificação, que é filogenética, se refere mais ao desenvolvimento, em que nós podemos considerar o caudado e o putamen como uma estrutura, que é o striatum, conhecido como neoestriato, uma estrutura evolutiva mais nova. E o globo pálido como uma outra estrutura separada, chamado de pallidum ou paleoestriado. Então, é necessário que vocês façam uma fixação, tá, sobre essas três estruturas de forma isolada e também de forma conjunta, com putamen e globo pálido formando o núcleo lentiforme, ou com caudado e putamen formando o neoestriado ou estriato, tá? Porque é possível que vocês observem, né, em outros momentos, denominações dos núcleos baseado nessas classificações. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Inicialmente, nós podemos dizer que o estudo dos núcleos da base se deu com relação às doenças. As doenças foram demonstrando o que seria relacionado às funções desses núcleos, porque os pacientes doentes, né, avaliados pós-morte, né, no seu cérebro, isso foi observado que esses pacientes tinham lesão em núcleos da base. E aí foi observado que existia disfunção com relação à motricidade, à cognição, à emoção e à motivação.
mas principalmente com relação à motricidade. Esses pacientes iniciais, eles demonstravam problemas de motricidade facilmente identificáveis. Por isso, né, nós relacionávamos muito mais os núcleos da base com movimento do que com outros processos. Mas hoje nós sabemos que os núcleos da base participam da motricidade, mas além disso, também participam de processos cognitivos, emocionais e motivacionais. Então, falando sobre o corpo estriado dorsal, tá? O corpo estriado relacionado ao movimento, que inclui caudado, putame e globo pálido. Tá? O caudado e o lentiforme é putame mais globo pálido junto. O caudado e o lentiforme eles são unidos anteriormente, mas posteriormente existe uma separação deles porque é a passagem da cápsula interna, que a gente vai falar lá na frente quando estiver falando da parte do centro branco medular. Tá? O putame ele tem uma grande afinidade, tanto estrutural quanto funcional, com o caudado. Tá? E aí, isso constitui o neoestriado, ou estriatum, aquela classificação que eu comentei com vocês, filogenética. Né? Diferente do globo pálido, que não tem essa afinidade toda, e por isso é tratado de forma separada, né, como pálido ou paleoestriado. As aferências, elas sempre chegam no neoestriado, ou estriatum, ou seja, as aferências chegam no caudado e no putame. E aí elas seguem para o globo pálido. E do globo pálido, as eferências dos núcleos da base acontecem. Então, mais para frente, a gente vai mostrar para vocês um circuito onde as informações chegam para os núcleos da base, os núcleos da base trabalham essa informação e aí devolvem. Ou seja, a chegada desses núcleos da base é o quê? A chegada é exatamente a aferência. E a saída é a eferência. Então, estriatum, né, caudado e putame, recebendo, e globo pálido, enviando. Então, os núcleos da base, né, o corpo estriado dorsal, né, ele trabalha controlando o movimento desta forma, seguindo esse circuito. Ok. Então, já o corpo estriado ventral, ele participa de sistema límbico, é de emoção, é de memória, é o que a gente vai falar mais para frente, não é o conteúdo principal da aula de hoje. Aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue destacar, então, o caudado e o putame com uma relação interessante aqui estrutural, e a gente já apontou que também existe funcional, eles formam o estriatum, né? E aqui dentro, as duas estruturas que formam o globo pálido lateral ou externo e globo pálido medial ou interno. Tá? Então aqui a gente tem caudado, putame e o conjunto de globo pálido externo e interno, ou lateral e medial. Lateralmente a todos eles nós temos, né, a estrutura do claustro, que é uma lâmina fininha, aqui lateral. Mais profundamente aqui a gente tem accumbens, tá, que destacamos, e essas são as estruturas visíveis naquela imagem. Em outra imagem semelhante aqui nós temos, olha, caudado com, né, essa pontinha aqui, a cabeça do caudado, putame e aqui as duas estruturas que formam o globo pálido. E aqui notem que entre, né, o caudado e o putame, e também passando nessa região, ou seja, onde eu estou trafegando nesse momento, nós temos a passagem da cápsula interna, que a gente vai abordar bastante. Medialmente a essas estruturas, nós temos aqui o tálamo, que já estudamos no diencéfalo. Notem a grande relação, né, dessas estruturas dos núcleos da base também com os ventrículos laterais aqui. Então, em outra imagem, olha, aqui é um corte mais superficial e aqui está mais profundo para a gente observar. Aqui a gente tem toda a projeção do caudado, cabeça, corpo e cauda do caudado, né, passando aqui por cima das outras estruturas. Né, e aí, lateralmente ao caudado, fazendo uma lâmina, o lentiforme, que é composto por putame e as duas estruturas do globo pálido lateral, globo pálido medial. Aqui por dentro, em azul, a gente tem o tálamo novamente. Então a gente tem aqui uma vista lateral também, mostrando, olha, o caudado fazendo toda a sua projeção, né, e chegando até o corpo amidaloide, né, que faz conexão com essa estrutura. Aqui a gente tem relação de tálamo e lentiforme, e aqui uma projeção com linhas mostrando o trajeto da cápsula interna passando entre essas estruturas. Antigamente, a funcionalidade dos núcleos da base era tratada como um circuito motor, chamado de básico e subsidiário. Hoje a gente não segue mais essa classificação,
mas ela ainda serve para a gente, do ponto de vista didático, para a gente começar a entender que a informação ela parte de uma estrutura central, que é o córtex motor, porque a gente está falando aqui de movimento. E o corpo estriado dorsal, ele trabalha exatamente controle do movimento. Tá? Então, o córtex ele tem a intenção de fazer um movimento, ele vai começar a planejar esse movimento com áreas secundárias, né, motoras, e a partir disso, ele vai projetar-se para os núcleos da base, sempre para a região do estriatum, que é a estrutura que vai receber a aferência. Né? E aí existe a projeção cortical para o estriatum vai se conectar com o pálido, que é o globo pálido, e o globo pálido vai devolver isso para o córtex, passando antes pelo tálamo. Então esse é o circuitozinho, ou seja, o córtex quer planejar um movimento, ele teve a intenção, colocou essa intenção nas regiões secundárias pré-motora e motora suplementar, e essas regiões estão trocando informação agora com os núcleos da base, para que os núcleos da base possam modular essa informação e devolver para o córtex uma informação mais detalhada, né, com mais qualidade. As aferências corticais de múltiplas áreas, né, acontecem, e eferências também para áreas motoras, oculomotoras, pré-frontais, límbicas, ou seja, a circuitaria, né, ela envolve muitas estruturas dentro do cérebro. Então, outros circuitos do corpo estriado, além do circuito motor. A gente tem um circuito oculomotor, que controla o movimento ocular, um circuito pré-frontal dorso-lateral, outro circuito pré-frontal órbito-frontal. A gente vai falar mais desses dois circuitos na aula de emoções e memória, também, assim como uma circuitaria límbica, que também está relacionada com processamento emocional e de memória. Então vamos voltar para o corpo estriado dorsal na parte motora. Esse é o circuitozinho que a gente tem que saber. E aí esse circuito ele inclui uma via chamada de direta e outra via chamada de indireta. Vocês vão entender por que agora. Então a gente já falou que a informação sempre parte do córtex para o estriatum, do estriatum para o pálido, do pálido ela volta via tálamo para o córtex. Como que acontece essa informação? Acontece da seguinte forma: o córtex está planejando, ele estimula o estriatum, ele estimula o putâmio. O putâmio, a partir do momento que ele é estimulado, ele vai exercer a sua ação. A ação dele é uma inibição sobre o pálido medial. É assim que o putâmio vai agir, a partir do momento que ele é estimulado. Ele vai inibir o pálido medial. Quando o pálido medial é inibido, ele não consegue exercer a ação dele. Ele foi inibido. Ele só vai exercer a ação dele se ele não for inibido. E como ele não vai exercer a ação dele seria de inibir o tálamo, mas ele não vai exercer. Então o pálido medial agora não vai inibir o tálamo. Se ele não vai inibir o tálamo vai ser capaz de ativar o córtex. Ou seja, uma estimulação do córtex para o putâmio causa uma dupla inibição que devolve para o tálamo uma estimulação. Ou seja, a via direta promove uma estimulação para o movimento via pálido medial. A substância negra atua nessa via quando ela libera a dopamina e possui receptores, né, D1, e esses receptores D1 vão atuar exatamente nessa via que vai inibir o pálido medial, e a partir do momento que o pálido medial foi inibido, ele não vai inibir o tálamo, ou seja, o movimento vai acontecer. A via indireta, ela trabalha da forma diferente, olha bem. O córtex vai estimular o putâmio, e o putâmio ele tem um papel inibitório. Para o pálido medial na via direta e para o pálido lateral na via indireta. O putâmio é o inibitório do pálido lateral nesse momento, na via indireta. O que acontece quando o putâmio inibe o pálido lateral? O pálido lateral está inibido, ele não vai exercer a sua ação. Sua ação seria de inibir o subtálamo. Mas o subtálamo, nesse momento, não vai ser inibido. Por que ele não vai ser inibido? Porque o pálido lateral não vai exercer a ação de inibir o subtálamo. O pálido lateral foi inibido pelo putâmio na via indireta. E quando isso acontece, olha, o pálido lateral foi inibido pelo putâmio, e aí ele não vai inibir o subtálamo, se o subtálamo não está inibido, ele vai conseguir estimular o pálido medial. E quando o pálido medial é estimulado, o que acontece? Ele exerce a ação dele. E a ação dele é de inibir o tálamo. Se o tálamo vai ser inibido, a informação não vai estimular o córtex. O tálamo não vai fazer essa estimulação. Por quê? Porque ele foi inibido pelo pálido medial. Ok? Então,
a via direta inibe o pálido medial e a via indireta, via pálido lateral e subtálamo, estimula o pálido medial para inibir o tálamo e, nesse caso, não promover o movimento. Ou seja, a via indireta ela é contra o movimento. A via direta é a favor. A via direta termina com a informação estimulando o córtex de volta. A via indireta termina com a informação sem estimular o córtex. Por quê? Porque o tálamo foi inibido pelo pálido medial, que foi estimulado pelo subtálamo. Ok? Então, essa é a via indireta. E a substância negra também atua nessa via indireta, quando ela estimula receptores D2, né, dopamina 2, e aí esses receptores vão atuar na via indireta, fazendo a inibição do pálido lateral. Ok? Então, notem que o circuito motor ele atua estimulando o movimento e atua inibindo o movimento. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Ou seja, e daí? Qual é o papel do circuito do corpo estriado dorsal? Então, no movimento, se ele vai inibir e vai estimular ao mesmo tempo. O papel é exatamente esse. O papel é conseguir modular o movimento. É estimular a quantidade adequada apenas. Ou diminuir a quantidade da estimulação. Aumentar o freio desse movimento. Então, esse é o papel. Então, o circuito motor ele age acrescentando mais movimento ou retirando um pouco de movimento. Se ele estiver na via direta, ele vai estimular o movimento. Se ele estiver na via indireta, ele vai inibir. Então, ele atua nas duas frentes. E, inclusive, com a substância negra, atuando também nas duas frentes. Mas com um predomínio da via direta, quando ocorre a estimulação pela substância negra, ou a estimulação pela dopamina. Tá bom? Então, esse é o papel, né, dessa via indireta, inibir o movimento. Ok. Então, agora a gente segue com próxima estrutura, subtálamo. O subtálamo é uma estrutura que nós começamos a falar lá no diencéfalo, né? É uma subdivisão do diencéfalo. O diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Mas lá a gente não fala dele, exatamente porque ele é tratado junto com a parte de núcleos da base, porque ele tem uma afinidade muito grande do ponto de vista funcional aqui com os núcleos da base. Qual é a afinidade funcional? Exatamente participar da via indireta. Ele é que vai estimular o pálido medial para inibir o movimento. Perfeito? Então, ele atua na via do corpo estriado dorsal, na via indireta. Seguindo, então, com o subtálamo, ele está localizado entre o hipotálamo e a cápsula interna, e tem uma série de estruturas mesencefálicas que continuam no subtálamo. E aí essas estruturas que continuam nessa região aqui no meio é o diencéfalo. Tá? É exatamente o terceiro ventrículo. O conjunto de estruturas do diencéfalo está em volta do terceiro ventrículo. Aqui em cima a gente tem o tálamo, por baixo a gente tem o hipotálamo e profundamente a gente tem um conjunto chamado de subtálamo. E aí no subtálamo a gente tem uma região chamada de zona incerta e inclusive o núcleo subtalâmico. Na zona incerta, a gente tem, por exemplo, o núcleo rubro chegando até ela. Ele vem lá do mesencéfalo e chega lá em cima e alcança a zona incerta. Substância negra do mesencéfalo também alcança essa zona incerta. A formação reticular mesencefálica também alcança essa zona incerta. Ou seja, estruturas mesencefálicas que chegam na região profunda do diencéfalo, próximo ao subtálamo, e que formam isso que a gente chama de zona incerta. Existe, então, uma grande relação aqui do subtálamo com o globo pálido, O subtálamo vai estimular o pálido medial, a gente já falou isso aqui, então essa é a grande relação dessas estruturas, que trabalham bastante em alça, Uma estrutura que vai ativar a outra, que vai ativar a outra, e formam uma circuitaria. Considerações funcionais do corpo estriado, a gente diz então que a atividade inibitória do pálido medial ela é um freio permanente de um movimento indesejado. Ou seja, é o pálido medial que, quando estimulado pelo subtálamo, vai frear os movimentos, exatamente para que a gente não fique realizando movimentos involuntariamente. Agora, quando a gente quer realizar um movimento, ou seja, durante um movimento voluntário, o que a gente faz? A gente retira
essa ação do subtálamo, de estimular o pálido medial para que ele freie o movimento. Então é assim que a gente faz um movimento voluntário. A gente simplesmente retira o freio para que ele possa acontecer, a partir do momento que o freio é retirado. Além disso, existe uma participação na execução de programação motora, com as vias direta e indireta sempre em equilíbrio. É isso que a gente tem que pensar. As duas vias estão atuando o tempo todo. E uma um pouquinho mais, outra um pouquinho menos. Quando a gente quer mais movimento, mais via direta atuando. Quando a gente quer menos movimento, mais via indireta atuando. E aí esse equilíbrio é que vai determinar a amplitude do movimento, a velocidade do movimento. Então essa combinação é fundamental para que no final o movimento ocorra na medida que a gente deseja. E aí, o que acontece se a gente tem lesões dessas estruturas, por exemplo, ou no globo pálido, ou no subtálamo, ou na substância negra, ou seja, estruturas que participam dessa circuitaria? A gente vai ter quadro de ou excesso de movimento ou de inibição de movimento. Nesse caso, né, se a gente tem um quadro de excesso de movimento, a gente chama isso de quadro hipercinético. Se existe uma diminuição de movimento, um quadro é hipocinético. E é isso que vai chamar a atenção num exame, numa avaliação. Tá? Mas a gente não pode esquecer nunca que, além disso, existe também, né, uma condição, né, dessas estruturas também afetarem emoção e outros comportamentos de forma geral relacionados com emoção, motivação e assim por diante. Tá bom? Então, quando a gente considera o corpo estriado, as principais doenças, as principais síndromes que chamam a atenção, né, são essas. As doenças, a doença de Parkinson, que é caracterizada por um tremor estático distal, o paciente se torna rígido, existe a bradicinesia, ou seja, uma lentificação do movimento, né? Isso é uma doença que é super comum após os 50 anos, exatamente porque a substância negra ela diminui a quantidade, né, a substância negra vai diminuir a quantidade que ela tem de liberação de dopamina. Então, a doença de Parkinson é o primeiro exemplo que a gente dá aqui sobre essa condição de alteração do corpo estriado dorsal. Tá bom? Então, características principais: tremor distal, estático, tá? Ou seja, o paciente parado, ele tem o tremor, diferente do tremor que acontece para a lesão cerebelar. No tremor cerebelar, o paciente vai tentar fazer o movimento e ao final do movimento acontece o tremor. Já o tremor do Parkinson não, o paciente em repouso ele vai fazer um leve tremor. E aí ele costuma fazer bastante, um tremor com o dedo, né, que a gente chama de contar moedas, exatamente que é o movimento que ele fica fazendo com o dedo assim, né? Parece que ele está contando, né, moeda, contando dinheiro. Então, é uma característica, né, dessa doença de Parkinson. E a bradicinesia, ou seja, a falta do movimento. Por que acontece isso aí? Acontece porque a substância negra está liberando menos dopamina. E aí a dopamina é fundamental para atuar tanto na via direta quanto na indireta, mas com predominância da direta. E a direta é uma via que libera movimento. Então, se a via que libera movimento perde força, ele perdeu a facilidade para liberar movimento. Então ele tem dificuldade, principalmente para iniciar movimento. Tá? Então ele é mais lento para iniciar. E além disso, os movimentos se tornam mais curtos na amplitude. Tá? E existe uma rigidez corporal relacionada também com a doença. Outra doença importante que cabe destaque aqui é o hemibalismo. O hemibalismo, tá, é uma doença caracterizada por movimentos involuntários amplos e violentos que se assemelham a um arremesso. Tá? Ipsilateral ao problema, né, à doença, e que pode se manter inclusive no sono. E aí, isso é extremamente terrível para o paciente, porque o paciente não consegue descansar. Inclusive, durante o sono, ele vai ter uma condição em que ele vai gerar o movimento, sem querer, involuntário, e um movimento amplo, brusco, como se fosse um arremesso, o braço dele vai de uma hora para outra. E aí, com isso, ele pode inclusive se machucar. Então, às vezes, esses pacientes precisam ficar extremamente sedados para conseguir descansar, para não se machucar, enfim. É uma condição, né, severa, o hemibalismo, né, e que necessita de tratamento e que é acometida principalmente por problemas vasculares. Tá? Principalmente quando esses problemas vasculares envolvem o subtálamo, porque o subtálamo vai ser ali o estimulador do pálido medial para frear o movimento.
E aí, quando não tem ele estimulando o pálido medial para frear o movimento, né, a gente não freia o movimento acontece, inclusive, involuntariamente. As coreias são super interessantes, existem vários tipos de coreias, a de Sydenham é uma das mais famosas, também tem movimentos involuntários, rápidos, de grande amplitude, que se parecem uma dança, tá? O paciente, de uma hora para outra, ele joga uma parte do corpo, volta, aí ele faz o movimento e para, aí faz o movimento e para. É super rápido, tá? Além disso, tem uma condição emocional com muita labilidade, ou seja, o paciente está alegre, de uma hora para outra ele começa a ficar triste e chora e depois ri de novo, ou seja, uma condição, né, também complicada, né, de tratar. Por fim, destacamos os toques, né, que são extremamente comuns na boca do povo, mas que, na verdade, aquilo que a gente chama de toque não é realmente um transtorno obsessivo-compulsivo, né, severo, né, são manias, né, que as pessoas têm, mas que o toque de verdade é um transtorno também sério. Por exemplo, uma pessoa que tem um toque de lavar as mãos pode lavar tanto as mãos que no final chega a ferir, porque ela nunca se dá por satisfeita, ela acha que aquilo ali tem que acontecer porque está necessitando, enfim. E isso gera, né, transtornos importantes para a vida daquele paciente. Os outros núcleos da base que a gente, né, falou na aula de hoje, claustrum, corpo amidaloide, basal de Meiner, aqui eu só destaco para vocês que existe controvérsia em literatura com relação à função desses núcleos, isso não é muito claro com relação ao claustrum, se ele participa de regulação de comportamento voluntário, tem gente que está sinalizando com isso em artigos mais recentes, mas a gente não sabe realmente, né, funcionalidade clara do claustrum. Núcleo basal de Meiner, a gente já está identificando bastante relação com doença de Alzheimer, com depressão, né, de acetilcolina principalmente, tá? E o corpo amidaloide, esse sim a gente já sabe um pouco mais, mas a gente vai abordar um pouco mais sobre esse núcleo, principalmente na nossa próxima aula, assim como no basal de Meiner, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, quando a gente falar de emoções. Então aqui uma imagem do próprio Machado, mostrando o claustro aqui lateralmente, tá? O basal de Meiner aqui embaixo, tá? Em uma região que é chamada de substância inominata, e aqui embaixo o corpo amidaloide, essa estrutura cinzenta aqui, ó, corpo amidaloide. Ok, falamos dos núcleos da base, agora a gente complementa com o centro branco medular. Para o centro branco medular, eu destaco para vocês que o material de monitoria, ele é bem interessante para vocês, ele está com imagens interessantes, então aqui eu posso passar um pouco mais rápido até com vocês, tá? Porque vai ser praticamente uma revisão do que foi visto lá, não tem novidade nenhuma. Aqui a gente não entra falando muito sobre microestrutura e funcionalidade, diferente do que foi falado no material de monitoria. Mas cabe a gente falar rapidamente só como uma revisão. Então, primeiro, centro branco medular. É a parte branca, o córtex está externo, a parte branca, o que a gente tem? Fibra, projeção de neurônio, axônio. E esses axônios, eles vão estar dentro do cérebro, ligando áreas próximas uma da outra, que podem ser dentro de um mesmo hemisfério, pode ser de um hemisfério para o outro. E, além disso, existem as fibras que também vão se projetar para estruturas subcorticais, né, ou que vão receber, né, ou que vão trazer informação de estruturas subcorticais. Então, as fibras de projeção, né, elas vão ligar o córtex aos centros subcorticais. É o que a gente está vendo aqui. Fibra de projeção, então, vai ligar córtex a centro subcortical. E fibra de associação vai ligar a área. E aí a gente destaca as principais, né? Fibras de associação intrahemisféricas, dentro de um mesmo hemisfério. Pode ser curtinha, fazendo um arco ou um U em área vizinha, ou pode ser mais longa, formando fascículos importantes, como o fascículo do cíngulo, o longitudinal superior, o longitudinal inferior, o unciforme. E aí na imagem aqui a gente mostra, por exemplo, o fascículo do cíngulo, ligando diversas áreas que a gente vai falar na aula de emoções e memória. Aqui uma fibra arqueada em U curtinha, ligando áreas dentro do lobo frontal, tá? Aqui a gente tem o longitudinal inferior, ligando região occipital com região temporal. Aqui a gente tem longitudinal superior, ligando frontal, parietal, inclusive occipital. A gente tem aqui, ó, o unciforme ligando frontal e temporal. Essas são as principais fibras intrahemisféricas. Agora a gente fala um pouquinho das interhemisféricas, também chamadas de comissurais, porque elas ligam os hemisférios, fazem comissuras. Aí as principais comissuras que nós temos são o fórnix, a comissura anterior e o corpo caloso. O fórnix, né,
ele conecta os dois hipocampos, forma duas pernas, e a gente vai ver uma imagem aqui que mostra um pouco mais ele. A comissura anterior está na região, né, anterior ali do diencéfalo, né, ligando os bulbos e tratos olfatórios. Tá? E o corpo caloso, que é o maior deles, são cerca de 200 milhões de axônios cruzando de um lado para o outro, está conectando áreas corticais simétricas, né, e proporcionando harmonia, e além disso fazendo também conexões entre áreas que não são simétricas, mas que têm relação funcional, e a gente viu isso na aula de córtex. Então aqui nós temos algumas imagens, olha aqui, as duas pernas do fórnix, olha, isso aqui é o fórnix. Uma perna, a outra perna do fórnix. E aí entre os dois fórnix a gente tem uma grande comissura aqui, que é a comissura do fórnix. Então de novo, olha, perna do fórnix, trajeto dele, né? Ó, corpo amidalóide, hipocampo, e aí o fórnix vai participar desse conjunto de estruturas e vai chegar, né, até o corpo mamilar aqui. Então esse é o trajeto que ele vai ligar e que ele vai se projetar, mas destaque aqui fica para a união que acontece entre os dois hemisférios pela sua comissura. Então a gente tem também a comissura anterior, é essa linha branca grandona que está passando aqui, olha, unindo os dois hemisférios anteriormente, né? O corpo caloso, grandão, a gente está vendo aqui, tá? Em vista lateral, ele fica bem mais interessante de se ver. Fibras de projeção. Vamos falar um pouquinho de fibras de projeção. Fórnix e cápsula interna, são elas as duas que a gente vai destacar. O fórnix, eu já falei, então, que ele está ligando hipocampo e também, né, corpo amidalóide anteriormente ao hipocampo, aos corpos mamilares relacionados com memória, que a gente vai falar nessa aula de emoções e memória. E separando, né, hipotálamo medial e lateral, porque ele cruza dentro do hipotálamo e faz essa separação entre as duas partes do hipotálamo, que a gente já falou nessa aula de diencéfalo. Cápsula interna. A cápsula interna ela passa, então, entre o tálamo e o caudado, entre o tálamo e o lentiforme, né, que é o putame e o globo pálido, juntos, que formam o lentiforme. Então, o tálamo está passando entre o tálamo e essas duas estruturas, e ele vai ligar a base do pedúnculo cerebral até a coroa radiada, que vai espalhar para o cérebro. Então, o pedúnculo cerebral é a grande ligação do mesencéfalo. E aí, quando ele chega no cérebro, ele se espalha. E aí, por isso que ele é chamado de coroa radiada, que ele se espalha formando diversos raios, né? Antes, a cápsula interna vai fazer essa ligação. Né? E as lesões frequentemente são circulatórias. Lesão no sistema nervoso é muito comum, né, de ser circulatória, mas também pode acontecer por trauma, por tumor, né, por projeção de estrutura, né, que são as hérnias, mas é muito comum a lesão circulatória, ou seja, a falta de nutrição de uma determinada estrutura da cápsula interna, e aí o comprometimento sempre vai se dar de forma contralateral, né, gerando perda de movimento e de sensibilidade. Então, essa imagem desnecessária, essas aqui já foram passadas, mas essa aqui é a fibra de projeção que eu quero destacar com vocês, a cápsula interna. Então, a cápsula interna, né, ela vai gerar todas essas estruturas que a gente está vendo aqui. Olha, tudo isso aqui é cápsula interna, olha. E a cápsula interna tem um ramo anterior, um ramo posterior, com diversas fibras. E aí é bem interessante a gente observar que ela faz uma curvatura. Deixa eu ver se uma dessas imagens estava mostrando. Essa imagem aqui é legal para a gente ver. Ela vem formando um trajeto, a cápsula interna está passando aqui, olha, entre o tálamo e o lentiforme. Então a cápsula interna está passando aqui, então ela vem nessa direção e quando ela chega aqui, ela faz uma curva chamada de joelho e vem para cá. Então ela vem aqui, aqui e aqui. Então aqui é a perna anterior, aqui é o joelho e aqui é a perna posterior da cápsula interna. Essa imagem, então, é a ampliação, né, daquela. E aí, o que a gente tem nessa imagem aqui? Vamos lá. Né? Aqui a gente tem o tálamo medialmente, aqui núcleo caudado, aqui lentiforme formado pelo putame, globo pálido externo, globo pálido interno. Entre o lentiforme e o tálamo, cápsula interna. Cápsula interna com perna posterior, com
joelho e com perna anterior. E aqui é que eu quero destacar para vocês que as estruturas que passam pela perna anterior da cápsula interna estão relacionadas com o trato córtico-pontino. Que trato córtico-pontino é esse? É aquele trato que vai se relacionar com o cerebelo. Quando o córtex manda informações para os núcleos pontinos e os núcleos pontinos mandam informações para o cerebelo. Então, é uma via córtico-ponto-cerebelar relacionada com programação de movimento juntamente com o cerebelo. Então, a perna anterior tem esse papel de programação de movimento junto ao cerebelo. O joelho da cápsula interna, a curvatura, tem uma relação principalmente motora com o trato córtico-nuclear. O que é o trato córtico-nuclear? É aquele que vai ativar estruturas motoras da cabeça, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, depois vocês podem ver devagarzinho como cada núcleo motor do tronco encefálico vai ser ativado pelo córtex via cápsula interna, mais especificamente via joelho da cápsula interna. Já a perna posterior é a que tem mais vias passando, ela é muito maior do que as outras e ela tem com destaque principalmente para as vias motoras e sensitivas do corpo inteiro, né? Então, o grande destaque fica para as fibras córtico-espinhais. Tá? Então, a via motora que desce para o corpo inteiro vai passar pela perna posterior. Por que isso é importante? Porque a lesão pode ser específica na perna posterior, específica no joelho ou específica na perna anterior. E aqui eu quero colocar para vocês uma última condição clínica interessante. Tá? Lesões na cápsula interna que afetam, por exemplo, a perna posterior, que vão afetar o trato córtico-espinhal, vão afetar todo um hemicorpo contralateral. Tá? Todo um hemicorpo, exceto a cabeça já está no joelho da cápsula interna, estou falando de perna posterior, mas todo um hemicorpo contralateral à lesão. E de forma proporcionada, ou seja, a lesão de membro superior é proporcional à lesão do membro inferior. E isso difere do AVC que acontece no cérebro, porque o AVC no cérebro, ele vai pegar exatamente regiões responsáveis por uma determinada parte do nosso corpo, né? Dependendo da artéria que foi comprometida. Então, se ela é uma artéria, a gente vai falar disso, da vascularização, um pouco mais para frente. Mas eu estou adiantando para vocês que, se é uma artéria responsável, né, pela região dorsolateral do cérebro, como a artéria cerebral média, ele vai pegar mais a região de membro superior, menos a de membro inferior. Então, o membro inferior pode até ser um pouco comprometido, mas muito menos do que o membro superior. Então, esse AVC ele vai ser desproporcionado. Tá certo? Ele vai ter uma afecção muito grande para o membro superior e muito menor para o membro inferior. Então, isso sugere para a gente, né, que o AVC tenha acontecido, então, no cérebro e não em uma estrutura subcortical como a cápsula interna, uma estrutura de projeção. Perfeito? Então, essa análise clínica aí é interessante para a gente conseguir entender, né, a passagem dessa via córtico-espinhal, por onde ela está passando para chegar até o cérebro e o que acontece quando ela se torna lesada. Bem, pessoal, é isso que a gente tem para hoje. Agradeço a vocês, né, e até breve.